Olá, eu sou o professor Cristiano Morini e nós vamos verificar na aula de hoje alguns aspectos relacionados ao comércio internacional. Introdução ao comércio internacional. O tema comércio internacional é um tema que tem feito cada vez mais parte da economia nacional brasileira. Se nós verificarmos que o Brasil é um país que vem se abrindo para o mundo, nós podemos verificar reflexos diretamente associados a essa abertura no dia a dia das empresas e na opção que o consumidor faz por produtos. O papel do comércio internacional no atual estágio de desenvolvimento do país. Se fizermos um recorte na história econômica recente do país, podemos verificar de 1990 a 2008 desempenhos diferentes em termos de comércio exterior no Brasil. Vejam bem, final dos anos 80 e início dos anos 90, podemos verificar que a política que o Brasil praticava era uma política que protegia os interesses nacionais. Essa política de proteção aos interesses nacionais fazia então praticamente duas coisas. Uma, mantinha o Brasil mais afastado das importações. Por quê? Porque o câmbio, a moeda nacional, era uma moeda mais desvalorizada. Quando a moeda tem pouco valor, quando a moeda é desvalorizada, fica difícil comprar mercadorias do exterior, porque as mercadorias ficam mais caras. Outra característica que impedia a entrada de produto estrangeiro no Brasil era a alta alíquota do imposto de importação. A alíquota do imposto de importação significa um percentual que deve ser pago em termos de imposto para a mercadoria estrangeira entrar no Brasil. Se a tarifa é alta e a moeda tem pouco valor, isso dificulta enormemente a entrada de mercadoria estrangeira no Brasil. Com esse cenário, havia uma superproteção ou uma proteção propriamente dita de alguns setores internos, nos quais eram protegidos frente à concorrência estrangeira. E nesse cenário de pouca concorrência, o emprego nacional ele é valorizado, há uma diminuição da entrada de mercadoria estrangeira e há também a dificuldade, um menor acesso de produtos estrangeiros para o consumidor local. Isso faz com que o consumidor tenha menos condições de adquirir produtos variados. Essa pouca variedade de produtos faz com que, propriamente, o brasileiro e o consumidor brasileiro ele fique num cenário em que o mercado interno apresenta poucos produtos e muitas vezes são produtos caros, porque a concorrência estrangeira não consegue colocar aqui produtos mais baratos por conta de que a tarifa é alta e a moeda do brasileiro é desvalorizada. Este era o cenário por volta de 1990, quando assumiu então o presidente Fernando Collor de Mello, que estabeleceu algumas políticas externas bastante diferentes do que vinha até então sendo praticado durante os anos 80. Com Collor, ele teve o objetivo de promover um choque de competitividade na economia brasileira. Esse choque de competitividade ele foi caracterizado principalmente pela diminuição dos impostos de importação de uma série de itens que até então entravam no Brasil com muita dificuldade. Com o tempo, os setores nacionais, indústrias nacionais, começaram a perceber que a concorrência estava mudando. Por que mudando? Porque a entrada de mercadoria estrangeira no Brasil começou a proporcionar maior opção de compra para o consumidor brasileiro, que ao invés de comprar produtos brasileiros em muitos casos, passou, com o tempo, a comprar produtos importados. A questão é que havia um outro problema estrutural para essa abertura da economia. Esse problema estrutural estava relacionado diretamente ao poder de compra da moeda, ao câmbio, como falamos. O câmbio brasileiro, por ser desvalorizado, dificultava a entrada de mercadoria estrangeira. Se, por um lado, o governo Collor favoreceu a entrada de mercadorias, reduzindo o imposto de importação gradativamente a partir dos anos 90, por outro lado, ainda era difícil adquirir esses produtos importados porque simplesmente o brasileiro e a empresa brasileira não tinha poder de compra. A moeda era pouco valorizada. Aí veio um outro momento da economia que foi propriamente o início da adoção do Plano Real. O Plano Real foi capaz de fortalecer e criar uma moeda que pudesse fazer realmente frente a moedas estrangeiras, a moedas de outros países. E foi de fato o que aconteceu a partir da introdução do Plano Real em 94, em que naquele momento o real valia praticamente igual a $1. Essa flutuação depois passou
a provocar diferenças entre as moedas. O real começou a se valorizar no início perante ao dólar e depois assumiu uma tendência de desvalorização que segue até os dias de hoje. Mas vocês podem verificar que, de fato, a combinação desses dois fatores foi fundamental para que o Brasil começasse a receber produtos importados. Quais foram os dois fatores, então? A abertura da economia com a redução do imposto de importação e a valorização da moeda nacional. Esse cenário favoreceu a modernização do país. Para vocês observarem de fato como isso aconteceu, é só verificar os números da balança comercial. A balança comercial registra as transações de importação e de exportação, principalmente que um país faz com outros países. É um registro contábil importante porque mostra esse indicador. Se o país está exportando mais do que importando, ele tem um superávit na balança comercial e ele está gerando uma poupança interna graças a recursos que vêm do exterior. Se o país tem um déficit na balança comercial, significa que a importação é maior do que a exportação e, na prática, o país está despoupando. O que significa isso, entre aspas? Que o Brasil, o país, está remetendo divisas para fora em detrimento da entrada dessas divisas, como seria o caso na exportação. Esse cenário e essa característica da balança comercial mostra muito bem um momento em que a economia brasileira começou a se modernizar. Por que se modernizar? Porque se verificarmos que a política comercial brasileira nos anos 80, início dos anos 90, era uma política de proteção aos fatores econômicos, ao emprego nacional, à indústria brasileira, com a abertura da economia, com o aumento das importações, um choque de modernidade começou a acontecer nesse cenário no Brasil. Esse choque de modernidade mostra claramente que as importações começaram a acontecer, aumentando a concorrência de produtos estrangeiros com produtos nacionais, e os produtos nacionais tiveram então que buscar novos fatores de competitividade, porque eles estavam de fato perdendo terreno para produtos estrangeiros. Nós podemos ver isso claramente, por exemplo, com a indústria têxtil no Brasil. Por volta de 94, a indústria têxtil se mostrou bastante debilitada, porque a entrada de mercadoria, produtos têxteis no Brasil, confecções, principalmente originários de países asiáticos, provocou uma competitividade acirrada no mercado interno. Como essas empresas, essas indústrias estavam relativamente acomodadas, com baixo investimento interno, com pouco investimento em inovação, com pouca busca de diferenciação no mercado, o produto estrangeiro de fato conseguiu competir com o produto nacional e ganhar mercados. Esse momento da economia brasileira mostra, a partir de 94 a 99, que o Brasil registrou de fato maiores importações do que exportações, gerando um déficit na balança comercial. E o déficit mostra claramente, então, este momento da economia, que foi um momento principalmente marcado pela modernização, porque o parque industrial brasileiro estava defasado, estava com pouco investimento e estava praticamente acomodado, como dizem alguns teóricos. Esse cenário de modernização da economia foi importante para as exportações que o Brasil tem a partir do ano 2000 ou na época que estamos vivendo hoje. Porque a economia brasileira atrasada dificilmente poderia ganhar mercados com produtos com baixo qualidade, baixo características de competitividade em geral. Com isso, o que podemos verificar? Em 94 a 99 registramos um déficit, mas esse déficit não foi de todo ruim para o país. Alguns autores mostram que o déficit não é bom para o país porque isso causa saída de divisas do país e o país se torna, em tese, menos rico. Só que esse déficit foi importante nesse momento porque modernizou o parque industrial brasileiro que precisava passar por esse choque que chamamos de competitividade. A partir dos anos 99, 2000, até os dias de hoje, o Brasil voltou a registrar superávites. Isso significa o quê? As exportações superaram as importações. Isso não significa que as importações tiveram uma queda absoluta, não. As importações tiveram uma queda relativa, ou seja, elas cresceram menos do que as exportações cresceram. Este momento de crescimento das exportações foi importante para mostrar para o Brasil que
de fato, a economia brasileira e as empresas brasileiras começaram a se internacionalizar. E o Brasil mostrou que a abertura econômica foi muito importante para promover bons elementos dentro da economia, que é propriamente aumentar a variedade de produtos ofertados, produzir uma rebaixa de preços na indústria local, porque um momento de economia protegida faz com que os preços na economia doméstica sejam altos. Isso nós podemos ver em diversos países. Os países mais fechados praticam preços internos altos, principalmente no setor industrial. E economias mais abertas praticam preços internos, principalmente os produtos industrializados, preços mais baixos. Por quê? Porque a concorrência se torna acirrada e a concorrência provoca a rebaixa dos preços e, por outro lado, a busca por inovação. O mercado, pessoal, de fato é um mercado impiedoso. As empresas que não investem, que não inovam, que não diversificam, elas vão ficando cada vez mais alijadas do mercado, porque o consumidor prefere, de fato, os produtos mais baratos e melhores, mais inovadores, com design mais bonito, etc. Mas existe um setor no Brasil que ele é bastante curioso. Ele tem características de mudança graças à abertura da economia, só que ele ainda apresenta características de uma economia relativamente fechada. Esse setor, você poderá perceber que, a princípio, poderá gerar alguma surpresa, mas é o setor de automóveis, a indústria de automóveis no Brasil. A indústria de automóveis no Brasil é uma indústria ainda relativamente protegida. Por quê? Porque nós praticamos uma alta alíquota do imposto de importação para a entrada de automóvel importado. Para você ter uma ideia, automóveis e têxteis são os dois setores em que o Brasil ainda pratica a mais alta tarifa do imposto de importação, uma alíquota de 35%. Isso significa que sobre o preço do produto importado, mais o frete e o seguro até o produto chegar aqui no Brasil, isso é o que nós chamamos de preço CIF, é uma sigla em inglês, que significa custo da mercadoria mais seguro mais frete. Sobre esse preço é aplicado uma tarifa de 35% de imposto. Não há como negar que o produto brasileiro é protegido nesse ramo. Automóveis e têxteis. Os têxteis, eles ainda são protegidos, apesar de todo o investimento que aconteceu desde 94 até aqui. A indústria de automóveis, por outro lado, ela é uma indústria bastante sui generis, curiosa. Por quê? Com esse fechamento da economia brasileira, nós atraímos um grande número de investimentos estrangeiros para o Brasil, porque o mercado brasileiro é um mercado potencial. Imaginem por volta de mais de 190 milhões de brasileiros, considerando que metade desses 190 milhões tem uma renda relativa capaz de comprar um automóvel. Isso atraiu imensamente o interesse de investidores estrangeiros, o chamado investimento direto estrangeiro, no Brasil. Esses investidores perceberam o seguinte, dois fatores. Primeiro, economia interna grande e em crescimento. Segundo, uma economia interna protegida, porque para vender um automóvel para o Brasil, imagine uma Peugeot, por exemplo, da França. Ao vender um Peugeot para o Brasil, ela imagina que ela vai compor o preço da mercadoria, só que ao chegar no Brasil, esse preço vai sofrer um reajuste imenso por conta, principalmente, dos impostos que vão incidir sobre aquele produto. E um deles é o imposto de importação. Sem falar os tributos internos, que isso acontece também com a indústria automobilística nacional, que é o IPI e o ICMS. Então imagine, vamos imaginar que somos investidores de automóveis, somos fábricas de automóveis. Olhando para o mundo como um tabuleiro de xadrez, nós podemos verificar onde seriam bons mercados compradores ou consumidores desses automóveis. O Brasil, sem dúvida, se destaca. É um país grande, com uma população grande, numa área estratégica interessante, que é a América Latina. Isso significa que o Brasil pode ser transformado em base de exportação do Brasil para toda a América Latina, aí incluindo Argentina, Chile, inclusive México. Para vocês terem uma ideia, com a abertura da economia, em que os impostos de importação reduziu e a moeda nacional ficou forte,
muitas indústrias optaram por instalar fábricas no Brasil para fugir dessa alíquota de 35%, olhando o caso dos automóveis. E assim foram o caso de várias indústrias como Citroën, Peugeot, Renault, Honda, Nissan, que vieram para o Brasil produzir esses automóveis para atender o mercado brasileiro e mundial, principalmente enfocando alguns mercados que demandam automóveis com a nossa característica, com o nosso perfil de mercado, que são automóveis menores. Aliás, essa busca por automóveis menores tem aumentado no mundo inteiro, principalmente por conta da crise internacional, que mudou um pouco o perfil do consumidor de alta renda. O perfil do consumidor de alta renda, haja vista Estados Unidos e Europa, tem dado mais atenção agora aos automóveis menores porque consomem menos combustível. Nesse cenário de pós-crise internacional, essa crise forte que passamos em 2008, 2009, nós podemos verificar uma mudança no perfil do consumidor mundial. E o Brasil se enquadra no centro dessa mudança de perfil, porque produz modelos menores, modelos que são flexíveis em termos de consumo de combustíveis e modelos que têm um baixo valor em compensação a modelos produzidos em países de mais alta renda. E por falar em crise de 2009, vamos ver um trecho de uma reportagem que fala sobre o saldo da balança comercial neste ano, em 2009. A balança comercial brasileira registrou em 2009 um superávit de 24 bilhões 610 milhões de dólares, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É o saldo positivo mais baixo desde 2002, quando as vendas externas ultrapassaram as compras do exterior em 13 bilhões e 100 milhões de dólares. É o terceiro ano de queda seguida do superávit e o pior resultado dos 7 anos do governo Lula. A retomada do crescimento econômico, registrada com mais intensidade no segundo semestre do ano passado, foi o fator responsável pela redução do superávit, de acordo com os números do governo. Ao longo do primeiro semestre, quando a crise econômica atingiu o auge, o saldo era maior do que o registrado no mesmo período em 2008, por conta de uma queda mais acentuada das importações. Mas com a retomada do crescimento, os investimentos das empresas na compra de máquinas e equipamentos, além da aquisição de bens de consumo pela população, subiram mais fortemente, enquanto as exportações ficaram estáveis. Essa reportagem mostra que houve uma queda no volume de exportações no ano de 2009 e, por outro lado, também uma relativa queda no volume das importações. Em épocas de crise internacional, nós podemos verificar que o volume de comércio ele é bastante diminuído. Isso significa o quê? Que como esta crise foi uma crise bastante específica, inclusive, a crise de 2008-2009 foi uma crise bastante específica porque ela atingiu principalmente as economias mais ricas. Isso significa que a venda para esses mercados ela sofreu uma redução bastante acentuada. Os países que mais dependem da venda para mercados de mais alta renda sofreram mais, perceberam que a queda nas exportações ela foi mais rigorosa. Com isso, nós podemos verificar que os países que mais sofreram com a crise internacional de 2008-2009 foram países exportadores para grupos de países mais ricos. Nós podemos verificar também que o Brasil foi um dos países que melhor passou por essa crise internacional. Nós estávamos falando do desempenho da balança comercial, explicando o posicionamento do Brasil em termos de política comercial e de política externa. Falamos que no início dos anos 90, a economia brasileira começou a se abrir. Em 94, a moeda se tornou forte. Em 94 a 99, tivemos déficit na balança comercial. E a partir de então, 2000 até os dias de hoje, nós tivemos superávit na balança comercial. Esse desempenho do superávit comercial brasileiro foi também muito favorecido pelo crescimento da economia internacional nos anos 2003, 2008. A economia internacional cresceu bastante nessa época e isso favoreceu a internacionalização de empresas brasileiras que já haviam se modernizado no final dos anos 90. Com a modernização,
com a inovação e com a busca de novos mercados, essas indústrias e essas empresas começaram a ganhar países, começaram a ganhar a concorrência no exterior, e esse movimento de superávit na balança comercial só foi afetado de maneira significativa para o Brasil em 2009 por conta da crise. Só que como o Brasil também tem uma característica de diversificar exportações, o Brasil não exporta só para países de alta renda, como Estados Unidos, Europa, Japão. O Brasil também exporta de maneira significativa para outros países da Ásia, para a América Latina, para leste europeu, até África. Essa diversificação de mercados de destino ajudou o Brasil a superar dificuldades em um momento de crise internacional, principalmente nos países de mais alta renda. Benefícios do comércio internacional. Você pode perguntar quais seriam os benefícios de fazer comércio internacional. Por que um país busca fazer comércio internacional? Por que não só vender internamente? Existem vários argumentos que comprovam que fazer comércio com outros países, de fato, promove um ganho de competitividade na economia. Entre esses vários ganhos e vantagens, nós podemos citar alguns. Um deles, diversidade de produtos. Imagine uma economia completamente fechada, como a Albânia, por exemplo, como Afeganistão, como outros países de mais baixa renda. Nesses países, o consumidor tem pouca opção de escolha. Ele vai, por exemplo, numa feira, num supermercado, e verifica que praticamente os fornecedores ali que estão comercializando seus produtos são fornecedores locais. Com o comércio internacional, pode-se perceber claramente que aumenta a oferta de produtos de diferentes fornecedores e diferentes origens. Um outro aspecto positivo é a questão da diversificação de riscos. Imagine que uma empresa ela vende só para dentro daquele país. Vamos imaginar, por exemplo, o Brasil na época do apagão. Você se lembra que por volta de 2002 o Brasil passou por uma crise de energia. Essa crise de energia fez com que as indústrias na área elétrica, por exemplo, as indústrias de lâmpadas comuns, essas lâmpadas incandescentes, elas tivessem uma baixa significativa na venda porque o governo brasileiro estimulou a economia de energia ao adquirir lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas frias. Então imagine que você fosse o sócio-diretor de uma empresa que produz lâmpadas incandescentes. O mercado, naquele ano, ele simplesmente despencou. E não havia nenhuma projeção, nenhuma estimativa econômica que isso poderia acontecer, porque o mercado de lâmpadas é um mercado relativamente estável. Mas, nesse cenário específico de crise de energia, que foi causado por vários fatores estruturais, esse negócio ele passou por sérias condições de venda, de competitividade. Uma opção para a empresa que estava nesse setor, exportar. Com a exportação, diversificam-se os riscos. Pode-se exportar, por exemplo, para um país que não está tendo crise de energia. Um país aqui do lado, Argentina, Equador, Peru, poderia ser mercados ótimos para redirecionarmos a produção nacional que sofreu uma queda acentuada naquela época. Um outro fator, podemos verificar também é a questão do aumento da concorrência. Nós sabemos que, havendo concorrência, os preços tendem a cair e a variedade de produtos que nos são ofertados são maiores. Imagine você, por exemplo, o mercado de automóveis até 1990 e imagine você o mercado de automóveis hoje. A concorrência mudou muito. Mudou muito. Naquela época tínhamos poucos modelos, poucas opções de financiamento. Os modelos não tinham muita qualidade. Os modelos tinham uma série de outros problemas de pós-venda, inclusive. Hoje, com a concorrência acirrada, principalmente caracterizado por esse momento de abertura do país para a economia internacional, embora já tenhamos falado que a economia brasileira ainda protege o setor da indústria de automóveis, nós podemos verificar uma concorrência muito maior. Essa concorrência faz com que haja mais oferta de produtos para o consumidor ao adquirir um automóvel, mais opções de cores, opcionais, financiamento, etc.
Outro aspecto bastante interessante do comércio internacional é a superação da sazonalidade. O que significa isso? Imagine que você vive num país do hemisfério norte, um país em que 5 meses do ano é frio e o restante é relativamente quente e uma temperatura mais amena. Nesses 5 meses do ano, o solo congela, muita neve. Imagine você, como consumir, por exemplo, frutas nesse período de inverno? A dificuldade fica bastante grande. O comércio internacional supera essa dificuldade, porque em momentos de inverno no hemisfério norte, você pode adquirir frutas de um país do hemisfério sul que está numa estação do ano quente. Esse é um outro fator bastante importante que é capaz de fornecer frutas tropicais no inverno de menos 20 graus, menos 30 graus e até menos 40 graus, por exemplo, no Canadá e na época do inverno. Uma outra característica do comércio internacional é que torna o consumidor e o mercado muito mais exigentes. O consumidor, tendo acesso a outros produtos, a outras mercadorias, outros serviços, ele percebe que ele também pode exigir mais. Essa exigência, por outro lado, alimenta a inovação. E a inovação é alimentada por um mercado de alta concorrência. Isso gera um círculo virtuoso na economia, principalmente graças ao desempenho do comércio internacional. Um outro argumento, aí já mais em nível macroeconômico, é que os economistas do governo falam que o comércio internacional promove um aumento da riqueza nacional daquele país que participa do comércio. Isso é claramente percebido quando um país passa a exportar mercadorias, ele percebe que começa a entrar mais dólares ou euros ou divisa estrangeira no seu país. Essa entrada de divisa estrangeira, sem dúvida alguma, que eleva a medição da riqueza nacional daquele país e faz com que, por conseguinte, haja melhor posicionamento em termos de renda per capita, haja um melhor posicionamento em termos de aquisição de produtos, ou seja, a população passa a consumir mais, sem levar em consideração que a empresa exportadora gera emprego. Esse é um argumento mais ao nível de macroeconomia, mas é importante destacar. Outro elemento mais amplo é a questão que o comércio ele também favorece um ambiente pacífico. Claro, vocês sabem que o país em guerra dificilmente faz comércio. Simplesmente o comércio que pode haver em países de guerra são comércio de suprimentos para alimentar a indústria da guerra, como armamentos, alimentação, água para os soldados, etc. Mas é bom lembrar que esse comércio é muito, muito restrito. As empresas, os países que facilitam e fazem o comércio mundial, eles estimulam um ambiente pacífico nas relações internacionais. Além desse ambiente pacífico, podemos verificar que há um aumento da cooperação internacional. Porque para que haja um ambiente favorável às trocas comerciais, há necessidade de cooperação. Essa cooperação pode ser vista tanto em nível macroeconômico entre os países, facilitando o fluxo de entrada e de saída de mercadorias, menos restrições nas fronteiras, como também podemos ver em nível microeconômico. As indústrias dos países, as empresas passam a cooperar. Muitas vezes fazem parcerias, muitas vezes parcerias do tipo joint venture, em que formam um terceiro negócio originário daqueles dois países para explorar um novo mercado. Esses todos fatores são fatores que mostram que o comércio internacional traz benefícios claros para as economias que dele fazem parte. Principais características e evolução do comércio internacional. O comércio internacional ele tem aumentado muito nos últimos 50 anos. Se nós olharmos por volta de 1950 e olharmos até o ano 2000, houve um aumento exponencial das trocas entre os países. Isso fez também com que contribuísse para o aumento da riqueza nacional dos países. Ao fazer comércio exterior, exportação, gera-se emprego nacional, entra a divisa estrangeira, como falamos, aumentando a riqueza e o PIB dos países. O PIB contabiliza as riquezas dos países das vendas de mercadorias e serviços em um ano. Podemos verificar que esse aumento das trocas internacionais foram favorecidas
pela instituição também de vários organismos internacionais que surgiram nos últimos 50 anos. Se observarmos, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, houve alguns organismos que surgiram e que favoreceram um ambiente de estabilidade internacional, um ambiente de previsibilidade nas trocas e um ambiente de favorecimento desses fluxos internacionais. Esse ambiente ele foi principalmente caracterizado e criado por um Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a sigla em inglês para GATT, General Agreement on Trade and Tariffs. Esse acordo, GATT, ele foi o grande propulsor de acordos sobre temas específicos. Por exemplo, temas sobre comércio agrícola, temas sobre defesa comercial. Para vocês terem uma ideia, existiam práticas desleais e ilegais que eram praticadas. E os acordos do GATT, nesse tema em específico de defesa comercial, criou um ambiente favorável para que o comércio florescesse sem que houvesse essas medidas consideradas ilegais ou desleais de comércio. Dependência e interdependência. Nós podemos entender o comércio internacional como uma relação de interesses mútuos. Claro, quem faz comércio, quem vende um produto, está fornecendo um item para quem tem interesse em comprar. Quem está comprando aquele item do exterior optou por comprar por algum motivo, ou porque não tem condições internas de produzi-lo, ou porque o produto que vem do exterior é mais competitivo a um preço melhor. Essas características de dependência entre os países mostram e fortalecem as relações de comércio internacional. Só que nós sabemos também que, na verdade, o comércio internacional ele tem uma característica que é de interdependência. Os países que exportam não só são países eminentemente exportadores, eles também demandam itens e suprimentos, insumos para suas cadeias produtivas do exterior. Isso significa que um grande país exportador também importa muito. E essa regra, de fato, ela é válida, comprovando o argumento de que, num cenário de comércio internacional bastante amplo, há uma relação de interdependência entre os países. Essa relação de interdependência também pode ser verificada com as forças que dirigem a globalização. Duas forças principais são importantes no comércio internacional: a questão da tecnologia e a questão da redução de barreiras. A interdependência entre os países, ela é proporcionada e facilitada pela busca de novas tecnologias onde elas são desenvolvidas propriamente com maior qualidade, com maior competitividade. Por outro lado, não adianta tentar buscar uma tecnologia se a barreira de entrada no país for alta, com uma tarifa elevada, por exemplo. Com isso, nós podemos verificar que duas forças que empurram os países para o comércio internacional e propriamente para um mundo globalizado é, de fato, a busca por tecnologia, ou a difusão dessa tecnologia, o compartilhamento dessa tecnologia desenvolvida, e também é a redução de tarifas. A redução de tarifas foi uma grande contribuição que o GATT forneceu ao comércio internacional. E a tecnologia, ela é, de fato, uma força impulsionadora da globalização, porque ela fez com que os países diminuíssem as fronteiras e diminuíssem as distâncias físicas entre eles. As distâncias físicas podem ser claramente vistas como diminuídas num cenário globalizado com o advento, por exemplo, de tecnologias de comunicação. A fibra ótica fez uma revolução nesse assunto. Advento de tecnologia, por exemplo, de voos tripulados de alta velocidade, o advento da internet, o uso de satélites. Isso fez com que o mundo geograficamente, que é do mesmo tamanho, se tornasse muito mais perto em termos do contato entre as pessoas e do contato entre os países. A globalização, motivada pelo avanço da tecnologia, fez com que o comércio fosse muito impulsionado e facilitado. Fazer comércio há 500 anos atrás era difícil. Era necessário uma navegação, era necessário, muitas vezes, cruzar um território muito grande a cavalo para buscar um fornecedor do outro lado do planeta. Hoje não. Hoje o contato ele é praticamente em tempo real, as informações são em tempo reais, as informações,
em tempos reais. E nós podemos verificar também que o trânsito de pessoas e mercadorias foi muito facilitado pelo advento de tecnologias, principalmente tecnologia do transporte. O uso daquelas caixas de aço chamada container no transporte marítimo, ele foi o grande responsável pelo fluxo de mercadorias ao redor do mundo. Política econômica e política comercial. Toda política é uma opção. Isso significa que a política econômica e a política comercial, ela é uma opção que o determinado governo faz. Essa opção gera decisões que acabam influenciando no maior volume de comércio com o exterior ou numa maior proteção comercial, numa prática chamada protecionista. Isso nós podemos verificar, por exemplo, claramente em países que praticam políticas protecionistas. Eles usam políticas comerciais restritivas. Significa o quê? De fechamento das fronteiras, dificuldade de trânsito de mercadoria nas alfândegas. E, por outro lado, podemos verificar casos de países que praticam políticas comerciais expansionistas. Isso significa que comercializam muito mais produtos com o exterior, o fluxo de entrada e de saída pelas alfândegas é muito facilitado, e faz com que o país, de fato, tenha trocas com o exterior que são propositalmente um resultado de uma política econômica. A política econômica que escolhe uma política comercial expansionista opta pela geração de renda também com as exportações. A política econômica que opta por uma política comercial restritiva opta principalmente pela proteção da economia interna, pela proteção da indústria interna, do emprego interno, mas é bom lembrar que esse cenário também caracterizará um cenário de baixa concorrência e de baixa variedade de produtos ofertados. As dicas de estudo da aula de hoje são duas. Eu vou pedir para você acessar o site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E nesse site existem estatísticas de exportação e importação que podem ser visualizadas diariamente. Você pode verificar, inclusive, quanto que o Brasil exportou ontem nesse site. Então, eu peço para que vocês entrem e que você verifique o desempenho da balança comercial para o Brasil. E isso vai dar para fazer algumas análises e vai dar para entender bem esse histórico da balança comercial no Brasil. Uma outra dica de estudo é o acesso ao site da Organização Mundial do Comércio. Essa organização tem a sigla em inglês WTO, World Trade Organization. No site da OMC poderão também ser visualizadas vários dos acordos comerciais internacionais, alguns deles inclusive comentamos nesta aula, e poderá ser visualizada também tabela, informações sobre o comércio entre os países, restrição ao acesso a determinados países. É um site bastante interessante. Boa pesquisa!